Acompanha comigo nessa tradução aqui, depois você acompanha na sua. E acontecerá que depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Até aí. Irmãos, nota algumas coisas importantes nesse texto. Primeiro, que haverá um derramamento. Joel está profetizando, e ele diz que haverá um derramamento depois disso. Depois desses dias, depois desse acontecimento, haverá um derramamento do Espírito sobre toda a carne. Toda a carne significa toda a terra. E acontecerá que também, aqui ele diz que ele faz menção do tempo, da duração desse derramamento. Ele diz assim, olha, verso 31, o sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande dia, o terrível dia do Senhor. Joel está falando que vem um avivamento, um derramamento do Espírito. Ele diz que vai tocar toda a carne, filhos e filhas, jovens, idosos. E ele faz menção também que nesse período o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então já dá para entender que esse derramamento é um derramamento que vai atingir os dias da nação de Israel, mas também vai perdurar até o grande e terrível dia do Senhor. Que grande e terrível dia do Senhor é esse? É o dia da volta de Jesus. Ele já está fazendo menção aqui, não é da vinda de Jesus, a primeira vinda, ele está falando menção da segunda. Abra sua Bíblia também em Atos, mas não perca o livro de Joel, que eu vou voltar para ele. Atos, quando Pedro está explicando sobre o avivamento de Pentecostes. Atos 2, o Espírito Santo vem e derrama sobre aquele povo, sobre todas as nações que estavam reunidas em Jerusalém, sobre toda a carne, sobre toda a terra que estava reunida ali. O Espírito Santo derrama e batiza com o Espírito Santo. As nações, os povos que estavam em Jerusalém foram para lá para ver o que era aquele som, aquele estrondo, o que estava acontecendo. Chegando lá, o apóstolo Pedro então explica o que está acontecendo. E ao explicar o que está acontecendo, ele faz menção que aquilo ali fazia parte da profecia de Joel. Vamos ver a partir do verso de número 14. 2:14. Acompanha comigo. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. O pessoal pensou que aquele povo estava falando em outras línguas, estava bêbado. Pedro falou: agora é muito cedo, eles não estão bêbados. O horário agora não é hora de beber, ainda é a terceira hora do dia e eles não estão bêbados. O que aconteceu? 16. Isso ocorre, o que está ocorrendo é o que foi predito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Então aqui Pedro repete
o texto na íntegra de Joel e assegura que o que está acontecendo em Pentecostes é o derramamento do Espírito sobre toda a carne que Joel profetizou. Só que Pedro acrescenta mais uma questão a respeito do derramamento ser profético, mas também escatológico. Ele aqui acrescenta últimos dias. Lá em Joel não tem últimos dias. Lá em Joel disse que esse derramamento, o sol se converteria em trevas e a lua em sangue. Já aconteceu isso, irmão? Já aconteceu? O sol já se converteu em trevas em algum momento depois dessa profecia? A lua já se converteu em sangue? Não. O grande e terrível dia do Senhor será marcado por isso. Então, é uma prova que esse derramamento, que esse avivamento que foi predito por Joel, além de ser profético para os dias que eles vivenciaram em Pentecostes, é também para os nossos dias. Porque os dias que nós vivemos são os dias que antecedem o grande e terrível dia do Senhor. Os dias que nós vivemos são os dias que antecedem a volta, a vinda de Jesus. Os dias que nós vivemos são os últimos dias. E acontecerão, Pedro disse, que nos últimos dias. Pedro então acrescenta algo de informação nesse texto, que nós compreendemos que essa profecia ela é profética e escatológica. Ela é extensiva para todos os dias depois de Pentecostes. Amém? Então, o que segura, o que retém a volta de Jesus? O que é que está segurando a vinda de Jesus? O que está segurando a vinda de Jesus é a falta desse derramamento. Porque quando esse derramamento vier, ele automaticamente vai trazer essa vinda de Jesus. Vai ser nesse mover, vai ser nesse movimento do derramamento do Espírito sobre toda a carne que Jesus virá. Então, o que está segurando Jesus, o que está fazendo com que Jesus ainda não veio arrebatar a sua igreja, esse avivamento que não aconteceu na igreja de Jesus e nas nações, esse derramamento global, esse avivamento geral, essa última colheita, essa última chuva, esse derramamento ainda não veio. Não veio. Assim como Joel está falando com a nação de Israel, Deus agora estendeu isso para a sua igreja. Então a responsabilidade agora não é só de Israel, agora é da igreja também, com esse cumprimento, ou pelo menos o reprise, o restante da profecia para se cumprir em nós. É por isso que nós temos que orar: faz de novo, Senhor. É por isso que nós temos que cantar: faz de novo, Senhor. Assim como foi no dia de Pentecostes, faz de novo, porque é isso que vai trazer o Messias para reinar, para arrebatar o seu povo. É o grande avivamento. Então o relógio de Deus não é nem Israel. O relógio de Deus é o avivamento que a igreja vai experimentar. O relógio de Deus é quando toda a carne, quando todas as nações, quando todos os povos estiverem experimentando um derramamento do Espírito sobre toda a carne. Então virá, o sol se converterá em trevas e haverá o grande e terrível dia do Senhor. Eu entendo que se a igreja tem um papel fundamental na volta de Cristo. Quando houver esse arrebatamento, vai ser o momento em que a igreja vai, quando houver esse derramamento, vai provocar conversões em todos os lugares ao mesmo tempo. Vai provocar sinais, provocar maravilhas, vai provocar milagres extraordinários em toda a face da terra, e o evangelho será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Para que isso aconteça na nossa vida e nós experimentemos dessa experiência, possamos viver esses dias de avivamento, nós precisamos entender, porque isso só vai acontecer depois disso. Veja que eu peguei o texto na frente, e agora
o que Joel começa no verso 28. E acontecerá que depois disso o quê? Disso o quê? O que aconteceu antes? O que é que Joel profetizou, falou? O que é que estava acontecendo? Qual é a direção? Qual é a postura? O que é que Deus tem para nos falar? Que depois que Ele falar e nós compreendermos, vai acontecer o avivamento, vai acontecer o derramamento. Joel capítulo 2, verso 12. Tudo o que foi falado aqui, precisamos viver na íntegra, porque senão não há derramamento. Não há derramamento sem essas revelações, sem essas instruções, sem essa postura em que o profeta Joel convoca a nação para fazer. É um alinhamento. Vamos ler o texto? Eu preciso que você acompanhe o texto de uma forma que não perca nenhum momento do texto. Então olhe para o texto da sua Bíblia, olhe para a tela. Joel 2,12. Esse avivamento, esse derramamento do Espírito sobre toda a carne só vai acontecer depois disso. Só vai acontecer depois disso. Joel que falou: depois disso derramarei do meu Espírito. Depois de quê? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não apenas as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Nós queremos, irmãos, dar uma paradinha aqui. Queremos experimentar realmente esse derramamento, onde os sinais, poder de Deus virá sobre nós de uma forma poderosa, sim. Mas há alguns detalhes que a gente precisa pensar. E o que eu quero pensar com você nesse primeiro contato com essa convocação profética é sobre o nosso nível de consagração. Ele está dizendo assim: convertei-vos o vosso coração, e isso com jejuns, choro e pranto. Está escrito. Não está chamando para conversão a Jesus de Nazaré, porque eu entendo, e nós também já sabemos que vocês são convertidos. A igreja de Jesus, ela creu em Cristo para a salvação. A chamada de Deus para que venha o derramar do Espírito sobre nós é para nós convertermos o nosso coração em alguns aspectos que ele está desconvertido. Muitos aspectos na nossa vida e no nosso coração está desconvertido. Nós estamos descrentes de algumas coisas. Convertei-vos o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Quanto tempo, irmãos, os nossos cultos deverão ser regados com lágrimas, com choro, com jejuns. Quanto tempo, irmãos, nós não jejuamos? E se for pensar no jejum, até a irmã sugeriu uma mensagem que o pastor Luciano Subirá pregou sobre os efeitos do jejum. Vai no link do YouTube depois e assiste essa mensagem aí. Ele compartilha desses textos todos aqui. O pastor Luciano Subirá entende que o jejum
ele precisa ser uma prática diária. A maioria de nós jejuamos mais como campanha. Eu falo por mim, eu sempre jejuei mais como campanha. Fazia 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana, 21 dias já fiz de jejum. Já fiz 40, não o dia todo, mas até 4 horas. Então assim, a gente faz os projetos, os propósitos e para. Mas não é isso que Jesus falou. Estava tendo uma crítica, umas discussões a respeito do jejum. Os fariseus, os saduceus chegaram para Jesus, os discípulos de João, os fariseus, os saduceus, eles jejuam, os seus discípulos não jejuam. E Jesus falou: enquanto o noivo está presente, não há necessidade. Agora, depois que eu for levantado, depois que o noivo for embora, aí eles vão jejuar. E é verdade que eles jejuaram. E eles passaram a jejuar. E há na tradição judaica que no mínimo eles jejuam 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. E qual de nós, né, irmãos, que estamos jejuando, vamos ser sinceros, 2 vezes por semana? Por que nós não jejuamos, será? Nós não jejuamos porque nós interpretamos sempre o jejum como algo com 2 viés. Ou o jejum é para a gente conseguir algo, aí a gente não consegue, desanima de jejuar. Porque o jejum, você nunca vai conseguir nada com jejum. Se você jejuar para conseguir algo de Deus, você nunca vai conseguir nada. Aí como você não consegue, porque não é para isso, aí você desanima. Aí até o Luciano Subirá faz uma brincadeira, que uma pessoa falou para ele foi aconselhar o irmão jejuar. Jejua, irmão, isso aí é só jejum. Aí ele falou: já fiz isso, não virou nada. Não adiantou. Ele falou: então, por que você não vai na academia, paga a academia e faz só uma aula, ou então não paga, faz uma aula experimental e não volta mais, que já resolve o seu problema. Jejum é um exercício, é uma prática, e não é para mudar Deus, é para mudar a mim mesmo. A maior e a melhor ferramenta que Deus e Jesus Cristo deixou para os seus discípulos é o jejum, no sentido de alinhar o nosso domínio próprio. Você sabia que tudo na nossa vida está relacionado ao nosso domínio próprio? Tudo. Todas as suas decisões mal tomadas ou as bem tomadas, tudo que você vai fazer, as suas respostas, tudo está relacionado. Os seus, de repente, aqueles rompantes, não tem aqueles nervosismos, tudo isso está ligado ao seu domínio próprio. E você sabe, a única ferramenta que controla o seu domínio próprio, que te dá domínio próprio, que controla o seu eu, a única que existe, se chama jejum. O jejum controla a carne. E a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne o dia todo. Se você estiver jejuando, o seu espírito domina a sua carne. E a convocação que o profeta faz é para nós convertermos nessa área. E como nós interpretamos o jejum de forma como algo que nos traz bênção, então a gente não consegue a bênção, desanima de jejuar. Ou então pensamos que o jejum é um sacrifício e que Jesus já fez o sacrifício, a gente não precisa fazer mais. Quantas vezes já ouvi vários crentes antigos falando: eu não jejuo não. E tem crente aqui que nunca jejuou, já tem vários anos de crente. Não precisa levantar a mão. Eu conheci uma vez um pastor falando: esse negócio de jejuar é bobeira. Um pastor, não precisa jejuar, isso aí não vira nada não. Isso aí... Segundo a ciência, o jejum tem médico que receita. O jejum ajuda na saúde física.
sempre orientado pelo profissional. Joel está dizendo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com choro, com jejuns, choro e pranto. Então, eu chamo a atenção que o avivamento, ou seja, o derramamento do Espírito Santo virá sobre nós, quando nós entendermos ou melhorarmos o nosso nível de consagração, quando nós intensificarmos o nosso nível de consagração. Nós vamos precisar rasgar o nosso coração, ao invés de rasgar as vestes. Ao invés de fazer a nossa apresentação cultual, ao invés de nós fazermos aquilo que é aparente, o rasgar das vestes fala do modelo de culto, dos nossos sacrifícios aqui, fala da nossa forma de entregar para Deus. Deus não está tanto interessado com isso quanto que se rasgue o coração. Então está falando de um nível mais profundo de consagração. E isso não é apenas o jejum. Eu toquei no aspecto do jejum porque está escrito, mas ele está falando choro, pranto, rasgar o coração ao invés das vestes. E ele está falando de um nível profundo de consagração, mas ele também está falando de um nível profundo de quebrantamento que nós temos que descer. Um nível mais profundo de intensidade no quebrantamento. Nós estamos cheios de muita coisa e isso está nos deixando duro demais. Está nos deixando duros demais. Nós estamos muito ignorantes, brutos, arrogantes. Nós estamos respondões, inclinados para a ira, nervosos com pouca coisa. Nós estamos sem controle, igual televisão velha. Já viu televisão velha que não presta para nada? Até o controle perdeu. Então nós estamos sem controle. A mídia está fomentando essa falta, essa ira desenfreada, essas guerras, isso que nós estamos assistindo todo dia. As famílias estão pai contra filho, filho contra pai. Esse negócio de igreja contra igreja, pastor contra pastor, irmão contra irmão. É resposta na ponta da lata. É na internet, é briga. Sabe o que dá mais views na internet? É briga de crente na internet. Dá muito compartilhamento. Aí o irmão fala do pastor fulano dá a resposta para o ciclano. Nós estamos sem controle. O domínio próprio acabou. Por quê? Porque a carne está imperando. Há uma brutalidade, resposta na ponta da linha. Então nós estamos mal educados, e isso enrijece os músculos da alma e não nos deixa quebrantar, não nos deixa chorar. Quando é que você chorou? Quando é que você chorou? Quando é que você debruçou aos pés do Senhor? Aí sabe por que Deus permite a gente passar por uns estreitos que parece que não vai ter final, para a gente chorar? Porque eu não estou conseguindo chorar sem motivo, eu não estou conseguindo quebrantar sem um motivo por trás. Aí Deus me permite passar por uma angústia, me permite passar por uma prova tremenda que eu não vejo saída. Aí eu vou para os pés do Senhor e choro, e quebranto meu coração. Só que Deus não quer que a gente tenha esse nível de relacionamento com Ele só nos apuros. Nos apuros também Ele nos socorre e Ele gosta que a gente vá para perto dele. Mas irmãos, não há as nossas reuniões não estão assim. Elas estão enrijecidas da nossa dureza, enrijecidas dessa poeira. Nós estamos grossos de poeira, aquela poeira do mundo. Essas informações, essa maledicência, essa obra do inferno endureceu o nosso coração, e nós não somos capazes de rasgar. Nós trazemos ranço das coisas que nos acompanharam no mundo, e parece que isso ainda serve para hoje. E a gente às vezes conta isso com vantagem. Misericórdia da minha vida, misericórdia da sua, da nossa. Parece que tem coisa que a gente conserva, e isso está impedindo o quebrantar da igreja.
e está impedindo o choro da igreja. A gente não vai mais para um cantinho com ele e chora, ou ri, ou brinca, quebranta, troca ideia com ele, fala com ele. Não, a gente não. Nós ficamos litúrgicos, nos tornamos litúrgicos. Viemos para o culto, hora para começar, hora para terminar, arrumamos um jeitinho até da hora de criticar o culto. O culto que nós mesmos apresentamos, nós somos tão capazes assim de criticar o culto que nós mesmos apresentamos para Deus. Esse culto foi ruim. E a gente não tem a capacidade de entender que foi o culto que eu ofereci para Deus, que eu critiquei e que foi ruim. Isso está impedindo a gente de quebrantar. A chamada de Deus é para um nível mais profundo de consagração. Em segundo lugar, para um nível mais profundo de quebrantamento. Mas para quebrantar o coração, a gente precisa rasgar, desnudar, abrir, transparecer, deixar à mostra quem nós somos, e não fazer um ritual, rasgar as vestes, fazer o culto, fazer o louvor, fazer uma demonstração. Isso tudo é muito bonito e maravilhoso, mas não é o que Deus quer. Deus quer o coração aberto, rasgado diante de mim. Um nível profundo de consagração, a igreja precisa entrar. Um nível profundo de quebrantamento, a igreja precisa entrar. Continua. Quem sabe, verso de número 14, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum. Olha para você ver. Assista depois a mensagem que eu estou lhe falando, os efeitos do jejum, tá? O pastor Luciano Subirá coloca isso aqui quase como uma condição para Deus derramar esse avivamento. A igreja vai precisar jejuar. A igreja, o crente, daqui até Jesus, o grande terrível dia dele, até a volta dele, a igreja vai ter que jejuar. Não é jejuar porque, eu vou jejuar porque aquele filho meu está lá. Não é só isso não. Não é por esses motivos. Esses motivos aí a gente ora, apresenta diante de Deus. É orar para ter intimidade com Deus, para que o avivamento venha. Não é jejuar para pedir nada não, irmão. É jejuar para ter domínio próprio, santidade, um nível mais profundo de consagração, um nível mais profundo de quebrantamento, para atrair o poder do Espírito sobre toda a carne. Quem me entende essa noite aqui? Diga glória a Deus. E ele fala, quem sabe, isso acontecendo, não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta de Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Um nível profundo de consagração, um nível profundo de quebrantamento, um nível profundo de santificação. Santificação. E a santificação, essa chamada é para todos. Você viu aqui que ele diz santificai a congregação. Não é para todos.
Fala dos filhos, os filhinhos, os que mamam e aqueles recém-casados, os noivos. Ah, vai casar, então antes vamos, vem cá. Está dizendo o seguinte: tem uma coisa mais importante do que o casamento. Está dizendo, tem uma coisa mais importante do que amamentar esse neném aí agora. Até eles vão ser convocados para entrar num nível profundo de santificação, de uma solenidade, de consagração e de quebrantamento, de jejum. E isso tudo é antes do derramamento. E ele diz: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos. Aí no 17 ele chama os ministros, ele chama os pastores, a liderança, quer ver? Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não te entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da terra e compadeceu do seu povo. E olha o que Deus vai fazer. Depois de um nível profundo de consagração da igreja, um nível profundo de quebrantamento, de santificação, de adoração, ele disse assim: tocai a trombeta. De um nível profundo de adoração, olha que ele chama todo o povo à santificação, ele chama os sacerdotes, os ministros a chorar. E ele diz assim: aí o Senhor se mostrou zeloso. Aí é o verso 19. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio das nações. Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, ó animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, ó filho de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporânea a seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares se transbordarão de vinho e óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, pelo meu exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de vós, e que eu, o Senhor, o vosso Deus, sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Só aí ele diz: depois disso, depois que acontecer isso, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Depois disso, ao verso 28, depois disso derramarei do meu espírito sobre toda. Depois desse alinhamento, depois desse nível mais profundo de consagração, depois desse estreitamento, desse comportamento novo, adotado, de quebrantamento, de deixar o Espírito dominar o nosso próprio ego,
precisamos ser dominados, irmãos. Se nós não formos dominados pelo Espírito, não tem avivamento, não tem derramamento do Espírito sem o homem dominado. Nenhum homem que não for possuído pelo Espírito, se o homem não for possuído pelo Espírito, ele não flui no Espírito. Se eu não deixar o Espírito governar a minha vida, eu não posso dizer que eu sou cheio do Espírito. Eu tenho que ser comandado por Ele. E eu só posso ser cheio desse Espírito a partir do momento que eu levo uma vida com um nível altíssimo de consagração. No começo é difícil, irmão. Sabia? No começo é difícil. No começo você vai jejuar até desintoxicar a sua carne, dá trabalho. Até eu desintoxicar a minha carne dá trabalho. Dá dor de cabeça no começo. E eu aprendi mais uma com ele naquela mensagem, assisti 2 vezes. Ele conta uma experiência lá, né? Depois que você for assistir, eu já contei quase tudo também. Mas é bom que você aprende mais. Ele contou a experiência, disse que ele ligou para o rapaz da academia, personal trainer dele, falou: essa semana eu vou fazer uns 7 dias, eu vou fazer uma consagração meio extensa, aí semana não vou. Aí o cara falou: tá bom. Aí ele foi pesquisar, ver e tal. Aí ele pensou, né? Ele falou assim: mas os irmãos antigamente, eles jejuavam e para eles comerem tinha que caçar um animal. Eles iam para a roça. O trabalho deles era na lida. Não era no ar-condicionado, não tinha. Era uma vida mais rústica. Tinha que trabalhar na roça, trabalhar na caça. Porque tem gente que às vezes vai jejuar, já aproveita aquele dia que ele vai acordar mais tarde, já acorda lá para as 10. Aí vai, você seja jejuando, dormindo. Aí fica o dia inteiro assim, com o espírito abatido. Você pensa que ele está morrendo. Você, o que foi, irmão? Jejum, irmão. Ixi, só Deus. Cientificamente, o corpo só libera a energia necessária para aquilo que ele precisa. Se você ficar o dia inteiro no sofá, de boa, o seu corpo vai entender que você está precisando da energia suficiente para sentar. Fala: ele está precisando de muito não, então eu vou liberar só o que ele precisa para ficar sentado. Agora, se você está exercitando, fazendo alguma coisa, o corpo está entendendo que você precisa de mais força e está mandando mais energia para você. Então, quando você vai gastando a energia, não comeu, o corpo vai suprindo, a gordura vai suprindo, vai queimando aquilo que tem, a reserva que o corpo possui. Então, irmão, o jejum é um exercício. A gente pode trabalhar, pode fazer o que está fazendo, continuar. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Agora, lógico, de repente você fala assim: se você for fazer um jejum meio extenso aí você conversa comigo antes, para saber qual é o tipo de jejum que você está querendo fazer. De repente você está querendo fazer 40 dias aí sem comer aí e não fez uma preparação. Tem que ir começando. Meio período, um período, uma refeição só durante 24 horas ou 2. 2 também já dá quase normal, né? 1. Então, porque jejum, irmão, não é esse negócio de falar: eu tirei coca, eu tirei a minha Netflix, jejuei a Netflix. Pá, mas isso não é jejum não, irmão. Jejuou a Netflix. Rapaz, sai dessa. Isso não é sacrifício que vai trazer avivamento, não. Jejum deixa eu falar, é passar fome, é cortar a comida. Esse é jejum. É abster-se de alimento. É parar. Interrompeu a comida. É isso aí, esse é jejum. Porque você vai sentir as necessidades do seu corpo. E você sabe, você está passando uma mensagem para você mesmo, que você consegue dominar você. O seu espírito está entendendo que a sua carne está sujeita.
Aí quando vem alguma coisa para te interpelar, você pode ver que no dia que você está jejuando mesmo, você peca bem menos. Pode ver, nota para você ver, que às vezes vem um irmão desavisado, ignorante com você, fala, você está tão sensível, você já está matando a sua carne e fala assim, amém irmão, glória a Deus, nem contenda, você aceita aquilo e passa por cima, porque esse é o nível que Deus quer te levar, porque você está sensível ao Espírito, matando os desejos da sua carne. Aí você está percebendo o ambiente espiritual que está à sua volta. Agora na carne ninguém faz isso. Na carne é toma lá da cá e tal, é resolvendo no rompante, aquelas coisas. Nós precisamos exercitar, porque senão, irmãos, nós não vamos experimentar o derramamento e os sinais. Na carne ninguém vai ver derramamento, ninguém vai ver. Às vezes o avivamento vai ver, mas vai vir e o povo vai estar mergulhado e o carnal vai estar falando, isso aí é meninice, é bagunça. Eu não acredito nisso. O carnal não entende as coisas espirituais. Já estou encerrando. Aconteceu um fato que é conhecimento de todos. Não teve na posse do ministro do STF, aquele pastor André Mendonça? Não teve? Na posse dele, não teve uma reunião numa sala em que a primeira dama orou e falou em outras línguas? Isso viralizou na nação. Tem algum irmão que não sabe disso? Nunca viu? Todos viram, né? Aquela mulher foi confrontada, foi chacoteada nas redes sociais. A primeira dama, todo mundo tirando sarro dela. Aí sabe o que você sabe a resposta da Michelle Bolsonaro? Qual foi? Ela falou assim, o homem carnal não entende as coisas do Espírito. Eu não posso brigar, porque o natural não vai compreender aquilo ali nunca. Então, irmãos, a gente precisa entender que há um nível mais profundo de consagração que a gente precisa entrar, que há um nível mais profundo de quebrantamento, ser mais sensível, chorar mais aos pés do Mestre, quedar-se mais como Maria aos pés dele, santificar. Santificar mesmo na prática, você sabe o que é? É afastar. Santificar na prática é afastar. Olha para mim. Santificar na prática é afastar. É ver o que está te corrompendo e afastar. É ver o que está te prejudicando e afastar. Isso é santificar na prática. É sair fora de conversa, de roda de escarnecedores, de certos grupos de WhatsApp. Eu ficava num grupinho da bola aí, não é um grupo da bola aí que não é que tem na quadra, só para saber os horários que ainda tem, não vai ter. Não tem promiscuidade nem pornografia no grupo, não podia ter, né? Mas aquilo ali estava tendo mais conversa do que aquelas Maria Lavadeira na beira do... Desculpa a expressão, não posso falar isso, né? Depois tira isso aí. Ainda mais usando o nome da Maria. Mais fofoca do que não só, irmão, só Deus. Homem fofoca mais do que a mulher, eu acho. Quando tem ele fofoqueiro mesmo, ele tem um nível profundo de fofoca. Quando dá para ser fofoqueiro, ninguém aguenta. E aquele grupo foi fofocando. E eu escutando aquela converseira. Tinha hora que tinha 150 conversas. Tinha hora que eu ia olhar, tinha 200. Falei, meu Deus, não dou conta de acompanhar, não. A maioria eu chegava lá e pum, apagava. Mas de vez em quando eu via uns fermentos. Aí Deus falou comigo, sai daí. Sai fora daí. Sai daí. Isso não está te ajudando. Santifica, afasta. Perdendo tempo com essa coisa aí. Santificai. Santificai a congregação. Vamos orar, irmãos?